Bom dia, Bru. Vocês estão bem? Eu tô falando bem baixinho agora, porque são 6h15 da manhã e o pessoal, todo mundo aqui de casa tá dormindo. Enfim, tá todo mundo dormindo ainda, então eu preciso ser um pouco mais silenciosa, né, pra não acordar às 8, porque quando ela acorda, eu não consigo fazer nada do que eu tô programado. Eu tô compartilhando hoje com vocês a minha rotina. Eu tô em processo de adaptações de formatos, enfim. Vou ver como isso vai funcionar melhor, então eu preciso que vocês me ajudem, né? Dizendo como que isso funciona melhor e tal. Mas basicamente o que eu vou compartilhar com vocês antes de eu começar. Eu sempre tenho costume, eu trabalho pela manhã, então eu tenho que sair de casa 10 para 7. E para eu conseguir fazer o meu devocional de leitura da Bíblia e um capítulo de um livro devocional, eu tenho que acordar um pouco mais cedo. Então eu já acordo, faço café, deixo o café pronto. Eu não como muita coisa pela manhã, eu como um biscoitinho e mais café e leite tem que ter. Então eu leio um capítulo da Bíblia e um capítulo de algum livro devocional, algum livro teológico, enfim, que eu esteja lendo. Minha câmera tá virada, então vai ficar ao contrário para vocês, mas me acompanha no Instagram, que lá eu sempre posto as leituras em tempo real, enfim. Mas o livro que eu tô lendo agora é O Gatilho, do Hayashi. Inclusive, eu tô pensando em fazer resenha desse livro, porque ele é um livro muito interessante, é um livro bem especial. Eu tô no capítulo 5. Ontem eu não trabalhei, na verdade eu não tô trabalhando esses dias. Mas eu não consegui ler, porque eu acordei um pouco mais tarde. Aí como falei, depois que a Zoe acorda, eu não consigo fazer minhas leituras, né? Ela tá numa fase que tá muito grudada em mim. Então, tem dia que eu consigo ler com ela do meu lado, ela assistindo algum desenho, ela brincando de alguma coisa, eu consigo ler. Ou às vezes eu dou um livro pra ela e ela lê. Mas ontem eu não consegui. Comecei a ler o capítulo 5, que é A Colheita Está Pronta. É um livro bem forte, só que eu não terminei, então possivelmente eu terminei hoje. E eu tô lendo nos meus devocionais Mateus 4, não, Mateus 6, isso. Que eu desmarquei aqui a página. Mas é Mateus 6, tô lendo. E a Bíblia que eu tô lendo agora, que eu tô fazendo no devocional, eu sempre fiz uma Bíblia específica, né? A Bíblia que eu mais gosto, a versão que eu mais gosto. Mas eu tinha essa Bíblia aqui, que eu acho que ela foi comprada já faz um tempo. Que é a Bíblia Mensagem, que é uma versão que foi escrita pelo Eugene Peterson. Toda vez que ela aparece no meu Instagram, todo mundo pergunta qual é a versão. Então eu acho que eu vou fazer uma... Assim que eu terminar, eu tô já no Novo Testamento, acho que eu vou fazer uma resenha dela pra vocês, porque a edição dela é muito interessante, a linguagem dela é muito interessante. Aí eu vou explicar um pouquinho melhor pra vocês. Quem quiser resenha, já coloca aqui embaixo pra eu saber o que vocês querem de verdade. Aqui vocês podem ver que tem uma pilha, né, de livros. São livros que eu já li, livros que eu quero ler, ou livros que são livros de cabeceira, né? Eu tenho aqui o livro da história dos Hebreus, que é um livro que eu tô lendo bem devagarinho, porque é um livro muito denso e é muito histórico, né? Então eu tô lendo aos pouquinhos. Tem muito tempo que eu não leio, eu vou confessar, mas ele tá sempre aqui pra quando eu quiser ler. A história da filosofia. Eu sou professora de filosofia, pra quem não sabe. Então eu sempre deixo esse livro, eu tenho os volumes dele, né? Toda a coleção aqui, que é pra quando eu preciso. Eu tô lendo também, tô fazendo aquela leitura de estudo. Mas nos últimos dias ele tem sido mais para consulta de datas e coisas específicas. Esse daqui é meu livro de bolsa, que tá na minha mochila, pra, sei lá, se eu estiver numa fila, todo tempinho, até pra escola, nos intervalos da escola eu leio. E ele é o Oliver Twist, do Charles Dickens. Também é um livro que eu tô pensando em fazer resenha aqui pro canal. Esse aqui é o curso das águas, é o curso de batismo da igreja. Nós, eu e o Lucas, nós damos aula de batismo, né? E nós temos aqui alguns outros muitos livros. É um livro de filosofia, enfim, que eu uso que eu preparo as minhas aulas e tal. E tem 2 livros aqui, que são os livros que eu quero... São meus próximos livros, né? Quando eu terminar esses 2 que eu tô lendo, são os próximos, que é o Conexão com Deus, da Bethany Hicks, que é um livro que tá... Enfim, depois eu falo melhor sobre eles. E sobre Histórias para C.S. Lewis, que é
Ele fala basicamente sobre crítica literária, sobre literatura, enfim. E eu tô em processo de uma nova história, de escrita de uma nova história, e eu acho que esse livro pode me ajudar em algumas coisas que eu estou pensando em fazer. C.S. Lewis foi um grande escritor, um grande professor e um cara que eu me espelho nele. Então, gente, é isso. Eu sempre tenho a minha agenda, que é uma agenda onde eu organizo todo o meu dia, porque eu tenho a tendência à procrastinação. Então, para eu não procrastinar, eu escrevo tudo que eu preciso fazer no dia nessa agenda e vou lá de cancelar, se eu preciso lavar a louça. Eu escrevo tudo que eu preciso fazer, porque senão eu procrastino. E às vezes eu ainda deixo alguma coisa de lado, sabe? Então, imagine se eu não tivesse escrito, mas é basicamente isso. Se vocês quiserem saber alguma coisa mais específica sobre a rotina, como eu organizo leitura, como eu organizo, enfim, vocês só me falem, tá? Agora eu vou fazer o meu devocional e vocês vão acompanhar o meu dia, um pouquinho de como é que é a minha rotina, de como é que é, enfim, essa loucura de ser mãe, escritora, ministra, enfim, tá bom? Fiquei comigo, vou fazer meu devocional e daqui a pouco eu tenho uma consulta, então é isso aí. Pessoal, essa luz não ajuda, mas só a nível de atualização. Agora são 7 e pouquinho, eu acabei enrolando mais do que eu previ. Enrolando não, né? Levou mais tempo do que eu previa o meu devocional, eu acabei não conseguindo ler o livro do Theo. Eu tenho consulta às 8 agora, e vou acordar a Zoe, que a Zoe vai comigo, acordar o Lucas também. E eu vou mostrando pra vocês no caminho, tá? Beijo, só pra atualizar. Gente, eu tô aqui no carro com a Zoe, o Lucas foi só descer ali pra buscar um negócio. Eu tô aqui com essa criança que está morrendo de sono, que acordou mais cedo do que acostumou esses dias. Oi, dá um oi, Zoe. Oi. Pronto, não tá mais brava, mas tá caindo de sono. Eu tô aqui só esperando ele. A gente voltar e continuar nossa rotina em casa. Hoje não tem assim, tem um Pentecoste à noite, né? A gente vai pra igreja à noite. Mas hoje, assim, um dia bem rotina de casa mesmo, sabe? É isso, gente. Oi, gente. Agora são as 10h30 da manhã, mais ou menos. Tô falando baixinho, porque a gente voltou da consulta e a Zoe dormiu no caminho. Ela tá dormindo ali no quarto. E eu vou separar algumas coisas pra fazer, começar a fazer almoço daqui a pouco. Mas eu vou tomar um outro café, que eu sou dessas. E vou ver se eu consigo terminar o capítulo do gatilho, tá bom? E na hora que eu estiver fazendo o almoço, eu mostro alguma coisa pra vocês, tá bom? Gente, esse vlog vai ficar muito grande, vai ficar eterno.
Mas, assim, eu preciso só que vocês me ajudem, né? Se vocês gostam dos vlogs grandes assim, ou se vocês preferem mais... Que hoje foi, tipo, um daily vlog mesmo, de rotina, de como é que, tipo, vida real. A gente já almoçou. O Lucas acabou de sair pra ir pra igreja. Hoje a gente começa a festa de Pentecostes na igreja. E ele foi ajudar a mexer nas estruturas lá e tal. Aí ficou eu e Zozô. Gente, não adianta. Com criança em casa, já arrumei isso aqui. Vocês viram, a primeira coisa que eu faço, eu sempre começo o dia dando aquela organizada geral, mas a Zoe já, ela gosta muito de Lego. Ela já pega o saquinho dela, pega a caixinha de brinquedos dela e vem pra cá. E geralmente ela ajuda a guardar e leva. Só que ontem tava tarde, à noite, então acabei que a gente deixou aqui mesmo. E eu arrumei hoje. Aí ela já almoçou. Aí a gente deixa ela ver um pouquinho de desenho, mas como é que acontece? A gente coloca as musiquinhas pra ela, aí a gente brinca um pouquinho. Aí ela assim, ela olha uma musiquinha, fica uns um minutinho e volta. A gente brinca, mas a gente sempre opta por brincar com ela, deixar ela brincar sozinha, né? Mas isso é porque eu preciso organizar a cozinha, porque quem faz isso geralmente é o Lucas. Geralmente eu faço a comida e tal, e depois ele que organiza a cozinha, lava a louça e tal, enquanto eu faço outra coisa. Mas como ele precisa sair, eu vou dar uma agilizada nisso. Aí eu sempre deixo uma televisão, um videozinho pra ela, e os brinquedos dela, porque ela vai se distraindo, né? E a gente deixa a porta fechada, porque a senhora Zoe, se deixar, ela foge lá pro portão. Então, pra ela ficar um pouco mais segura, né, aqui, eu deixo fechada a porta. E é isso, né? Vamos arrumar aquela bagunça ali. Eu tenho umas coisas de trabalho pra fazer ainda. Atualização sobre o livro. Não chegou ainda. Então eu preciso esperar que esse livro chegue pra eu atualizar coisas do meu cronograma, né, de lançamento e tal. Mas como ele não chegou, eu preciso fazer outras coisas, né, de trabalho. Eu preciso finalizar uma apresentação hoje e é isso. É isso, gente. Vou arrumar a cozinha, vou deixar a Zozé aqui brincando um pouquinho. E é nóis. Obrigada. Peraí. Obrigada. Obrigada. Vai ser balde? Tudo bem. Oi. Você quer uma banana? Vai. Isso. Aí entra outra linha de interpretação também da teologia que afirmam que sim, eram anjos que tiveram sexo com mulheres e geraram uma híbrida descendência. Essa linha também enfrenta problemas. Por exemplo, Jesus Cristo afirmou que os anjos não se casam e não se dão em casamento. É verdade? É verdade. Mas o texto começa assim, ó: no céu, os anjos da Bíblia. O que você responderia? Ó, por aqui é a praça de alimentação, que vai ser, tá bem bonitinha. Mas agora não tá liberada, né? Porque o pessoal tá dentro da igreja. Mas é aqui, ó. Essa mesmo que tá terminando, não é mesmo que começou esse vlog, né? Mas eu queria só finalizar esse vlog com vocês, finalizar esse dia. Eu fiz uns takes bem rápidos, né, lá da igreja, de como a gente terminou o dia, porque eu fui ao culto e eu acabei, enfim, cultuando na hora do louvor. Não consegui gravar muita coisa, gravei só no finalzinho lá, que é a nossa festa, né? Mas é isso, gente, essa foi a minha rotina. Hoje foi um dia um pouco atípico, foi um dia que a gente tem uma rotina comum, mas foi atípico em outras situações. E eu não consegui fazer tudo que eu tinha organizado. Tá aqui a minha agendinha. E muitas coisas eu não consegui fazer. Eu não consegui terminar um trabalho que eu precisava terminar hoje. Enfim, mas tá tudo bem. Amanhã é sábado. Vai dar certo. Vai dar certo e tudo bem. Antigamente eu tinha esse negócio, né, de que não deu pra fazer hoje, eu não vou dormir até conseguir fazer, mas, cara, são meia-noite e 15 agora. E tudo bem.
não deu pra fazer hoje, eu vou me organizo e faço amanhã. Eu queria, antes de terminar o vlog, mostrar 2 coisas que a gente ganhou de presente. O Lucas ganhou, mas acabei de falar pra ele, né? Que é dele é meu, que é meu é dele, enfim, é nosso. Mas eu até compartilhei um pouco com vocês que o pastor que pregou hoje é o Hernani Santos. E ele levou de material 2 coisas. Foi esse livro, que é Anjos e Demônios, a Realidade do Reino Espiritual. Esse aqui, ó. E levou uma Bíblia. Eu fiquei com muita vontade de comprar essa Bíblia, mas como a gente tem algumas prioridades agora, principalmente para esse mês, a gente não comprou a Bíblia. Mas a gente ficou com muita vontade, eu particularmente, e o Lucas particularmente, e a gente acabou ganhando essa Bíblia que é... Enfim, é uma King James, só que a King James fiel, que é a versão de 1611, né? Enfim, tá dando reflexo aqui. Mas é o King James, se eu não me engano, a primeira versão da King James, né, que foi traduzida. E o legal é que tem comentários do Novo Testamento de John Wesley. Cara, essa Bíblia é muito legal pra quem estuda, pra quem lê a Bíblia, né, na verdade. Enfim, Bíblia é sempre interessante, mas essa daqui é uma Bíblia bem legal. E nós ganhamos agora no final do culto lá. E é isso, gente. Esse foi mais um vlog, mais um dia. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir só para que vocês coloquem aqui nos comentários as sugestões, tipo assim, coisas que vocês gostariam de ver no dia a dia. Sei lá, como me organizo de alguma forma, não sei. Mas coloque aqui nos comentários o que vocês gostariam de ver, da rotina, o que vocês acharam desse vlog, sugestões. Enfim, me ajudem, que esse é o primeiro que eu tô fazendo, é o primeiro formato. Não sei muito bem o que fazer. Só uma coisa, vocês estão vendo isso aqui? Esse aqui é um berço. Esse aqui é o escritório, que tá uma loucura, mas essa semana a gente vai dar uma organizada nele. A gente tá mudando algumas coisas aqui em casa. E eu posso até fazer um vídeo arrumando isso aqui tudo, toda essa bagunça que tá esse escritório. Então é isso, gente. Beijinho pra vocês. Até o próximo vlog, até o próximo vídeo, que eu não sei se vai ser vlog. Enfim, tamo aí. Estamos de volta no canal. Beijo.